2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Lá no 3, 1, 2, 3. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrei de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então se revelará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio, de mentira e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviara a operação do erro, para que creiam a mentira. Julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, irmãos. Deus, obrigado. Estamos, meu Pai, em um momento muito difícil, Pai. Uma época tão caótica. E não podemos, meu Pai, ser negligentes, muito menos, Senhor, sermos, meu Pai, coniventes. Mas o Senhor, meu Pai, tem sempre, Pai, o melhor para nós, e a palavra hoje lida é o alerta nesta manhã que o Senhor nos dá. Meu Pai, que a palavra encontre pouso em nossos corações, que não venhamos desprezá-la, mas, Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor quer de nós. Meu Deus querido, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes as condições nossas, Pai. Sabemos que só Tu és, Pai, o Deus verdadeiro. Sabemos que só Tu tens o poder, meu Pai, de nos capacitar hoje aqui, para que, Senhor, assim estejamos, meu Pai, nos alimentando dessa palavra. Fique conosco, fale conosco, e que nós venhamos para entender a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa manhã nós temos essa oportunidade de nos debruçarmos, sobre algo muito importante, e que, como parte da igreja que somos do Senhor, é sempre importante nós meditarmos, irmãos, nesse assunto que é concernente à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não podemos negligenciar de maneira alguma as orientações que parte do Espírito Santo para a nossa vida, através da palavra. E a carta aos Tessalonicenses, e se tratando de Novo Testamento, alguns de vocês devem saber, elas são, irmãos, até mesmo que muito tempo escritas foram, até mesmo no ano 51, que Paulo dirige essas cartas para aqueles irmãos. Perceba que o ano 51 está antes até mesmo dos escritos do Evangelho. Então você veja a importância dessa carta, em que Paulo escreve direcionada aos irmãos de Tessalonicenses, os tessalônicos. E ela é um documento, por ser tão antigo, ela se torna muito importante para os irmãos, para a igreja do Senhor, porque serve para orientar, para nortear a igreja do Senhor, principalmente nós que pertencemos a esta geração. E o tema principal da carta, você talvez deva já saber, porque já está ali em cima, grifado, em letras de negrito, mas tem também o tema, não só da segunda, mas da primeira, é a tão aguardada, esperada pela igreja da volta, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, né? É o tema que gira em torno dessas duas cartas, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, olha como ela é importante. E qual é o propósito dela? O propósito dela, irmãos, é o quê? De encorajar os irmãos, os cristãos sinceros, irmãos, os cristãos verdadeiros da igreja de Tessalônica, a continuarem firmes, a permanecerem firmes no Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve a carta, irmãos, endereçada e com o objetivo de que eles, aqueles irmãos, permanecessem firmes na palavra do nosso Senhor, mesmo ainda em diante de dificuldades, de situações adversas, de problemas, de situações. O objetivo da carta de Paulo era encorajar cada irmão daquela igreja em Tessalônica. E não somente isso, mas também exortá-los, irmãos, a cada um deles e a igreja, a não desanimarem, mesmo diante da iminência em qual eles acreditavam de um final de mundo, mesmo diante das situações que eles acreditavam, mas Paulo estava escrevendo para encorajá-los, para animá-los e também exaltarmos, mesmo diante de uma iminência de fim dos tempos, mesmo diante, queridos irmãos, da chegada em que eles acreditavam que o fim já estava acontecendo. O fim veio. Então, Paulo precisa intervir, precisa encorajar os irmãos, precisa ali fortalecer os irmãos, e que não é bem assim. Mas ali, irmãos, eles estavam. E há um incentivo também, porque todos os irmãos queriam parar a sua trajetória de vida, queriam parar de trabalhar, queriam parar com tudo, porque acreditavam que já não havia mais o que se fazer, até porque então eles acreditavam que Jesus já estava vindo. Né, irmãos? Então perceba, irmãos, a importância para nós esta carta. Além disso, irmãos, há uma exortação para eles não desanimarem. E hoje, irmãos, perceba como é impressionante a carta. Porque, irmãos, mesmo ela sendo escrita no ano 51, da era depois de Cristo, né, ela, irmãos, ainda tem o mesmo objetivo para esta geração de crentes, para esta geração de discípulos do Senhor, irmãos. Além de ser antiga, e é impressionante porque essa carta é antiga, ela continua com os mesmos propósitos que estavam para com os irmãos da antiguidade, irmãos. Só que mudou a geração, o público, só mudou isso, mas o objetivo da carta, e é o Espírito Santo quem escreve, quem orienta Paulo a escrever, né? Ele é o mesmo. Então hoje, irmãos, ele nos orienta e nos encoraja também, a eu e você, a permanecermos também firmes na palavra de Deus, né? O Espírito Santo nos encoraja através dessa carta a permanecermos, irmãos, encorajados sempre no Senhor, sempre com firmeza nele, e nos exorta a não desanimar, mesmo sabendo que os dias são maus, mesmo muitos aqui entendendo de que há um final de trajetória do mundo em que o fim está próximo, né? Alguns de vocês entendem que o fim das todas as coisas está se findando. Já é quase chegando o momento de nós sermos, então, ou vermos o nosso Senhor Jesus. E evidente, meus irmãos, que as cartas têm esse poder através do Espírito Santo de nos orientar a continuar viver na nossa rotina, mesmo diante da chegada do fim, continuarmos, irmãos, trabalhando, continuarmos fazendo as nossas coisas. Nós devemos continuar e sabendo que o fim está aí e devemos também nos se apegar mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, através do Espírito Santo nós temos o que precisamos para chegar até o fim com a fé inabalável. A palavra do Senhor hoje nos orienta, e assim Paulo ali fala com os Tessalônicas e o Espírito Santo fala conosco nessa manhã. E a igreja, irmãos, acreditava no retorno do nosso Senhor, né? Os irmãos tessalonicenses acreditavam piamente de que Jesus iria voltar. E por isso eles estavam preocupados. Os seus pensamentos já estavam confusos, eles estavam angustiados, eles estavam até mesmo perturbados, porque no versículo 1 nós temos que Paulo exorta, Paulo roga aos irmãos sobre a vinda do Senhor e pela reunião nossa com ele, a tão sonhada parousia. Mas no versículo 2, Paulo está dizendo para que eles não viessem se mover facilmente da sua mente, do vosso entendimento, não vos perturbeis. Olha só como Paulo fala com os irmãos, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou por carta, como de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. É claro, irmãos, a primeira orientação para nós aqui é que nós não devemos, irmãos, nos perturbar. Nós não devemos, irmãos, deixar que este assunto da volta do nosso Senhor Jesus mexa com
tão conosco a ponto de nos ficarmos perturbados, a ponto de nós ficarmos com o nosso entendimento dúbio, duvidoso, a ponto do meu e seu entendimento, irmãos, ficar cada vez mais voltado para não o que é realmente interessante e o que importa. Nós não podemos, irmãos, ficar angustiados, nós não podemos nos preocupar, nós não podemos ficar desesperados, meus irmãos, com medo, muito menos perturbado com o tema da volta do nosso Senhor Jesus. Há uma infinidade de irmãos que você talvez conheça, que já estão doentes, que já estão, irmãos, totalmente entregues, já estão doentes com as suas mentes totalmente comprometidas, já estão em pânico, já estão preocupados ao extremo, devido a esse tema mexer tanto com eles. E nós, queridos irmãos, já aprendemos, assim como os irmãos, o Paulo está falando para eles, não nos movais facilmente, irmãos, não deixais que essas coisas venham perturbar vocês. E para nós hoje o Espírito Santo fala, irmãos, para que nós não venhamos também, de forma alguma, nos perturbar, de forma alguma nos preocupar, de forma alguma, irmão, nos desesperar ou ter medo desse tema, desse assunto. Porque, irmãos, nós sabemos como está aí. Tem muitos irmãos nossos, irmãos, têm tomado até remédios controlados, porque, irmãos, não aguentaram a carga, não aguentaram o tema, não aguentaram em saber sobre isso, estavam fracos talvez, mas não conseguem lidar com esse tema. Então as pessoas, elas vêm se sucumbindo, vêm crises, preocupações, pessoas que estão com crises hoje, irmãos, que não conseguem sair de casa. Muitos nós temos visto e conhecemos também. Há uma infinidade de pessoas que estão nessa situação. Uma saúde mental muito comprometida, uma saúde mental fragilizada. Ansiedade está ao extremo e muitos irmãos já não conseguem mais ter a vida deles, viver. Pararam completamente as suas vidas. E nós devemos, irmãos, entender que isso não é bom, é muito preocupante, porque nós sabemos de irmãos nossos que estão nessa situação difícil, né? Totalmente vulneráveis, fracos no seu entendimento. E nós não devemos, irmãos, estar assim, porque, irmãos, estamos perdendo os nossos irmãos. Nós devemos nos preocupar e orar por eles, para que realmente volte ao entendimento, para que eles realmente entendam de que essa esperança da volta de Jesus não é para a gente ficar mal, não é para a gente se preocupar, não é para a gente se perturbar, muito menos, irmãos, ficar doente. Até porque o Senhor disse para nós nos alegrar, não é? Com a sua vinda, nos alegrar, exultar e alegrar, né, irmãos? Porque grande é o vosso galardão. Mas está acontecendo, irmãos, nesses dias, nós estamos perdendo os irmãos de batalha, justamente, queridos, numa chegada de um momento tão importante da nossa vida como é hoje, como vivemos os nossos dias. Nós estamos perdendo guerreiros que poderiam combater ao nosso lado nesse exato momento, mas não podem, estão feridos, estão, irmãos, ali, totalmente comprometidos, não podem, não conseguem mais. E perceba como isso é sério. Estão ali, irmãos, doentes mentalmente. Mas nós devemos orar por todos eles. Há um momento crucial, irmãos, que nós precisamos de cada irmão que esteja com seu escudo da fé já embanhado, com a palavra da verdade na sua mão e seu coração. Nunca houve um momento em que nós tanto precisaríamos uns dos outros, em que a igreja deveria estar totalmente unida, nesse exato momento. Mas nós temos perdido muitos irmãos, isso é notório. Mas a palavra nos ensina, irmãos, é curioso e é impressionante, porque a palavra nos ensina ao contrário. A palavra sempre nos ensina de como deveremos viver, de como deve ser o nosso comportamento nesse tempo, nesse mundo que vivemos. E a palavra ali, se você abrir 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, nós temos exatamente qual deve ser o nosso comportamento como servos e servas do Senhor. Qual deve ser a nossa atitude, como devemos nos comportar nessa terra. E é exatamente o que diz ali em 2 Timóteo 1,7, porque ali está o que Deus deixou para mim e para você. E todos hoje temos acesso a isso, e nós não podemos negligenciar isso, irmãos. É importantíssimo você estar dentro dessas características. 2 Timóteo 1,7, ele está dizendo algo muito importante, e que você hoje grave no seu coração.
como você deve viver, como você deve olhar para esse mundo e esse tempo a qual vivemos, tão caótico, difícil. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Mais uma vez, pois Deus não nos deu um espírito de temor. Então, irmãos, algumas traduções temor, ou covardia, ou fortaleza, ou poder, não é? E aí você tem as suas traduções equilíbrio, moderação. Veja, irmãos, são palavras ali, sinônimos, mas perceba que a raiz é a mesma. Então, queridos irmãos, nesse tempo do fim é extremamente necessário que eu e você precisamos ter esses requisitos. Mais uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Entendamos que nós devemos, irmãos, nesse tempo do fim, não rejeitar essas características, esses quesitos. Do contrário, meu irmão, nós entraremos facilmente em colapso. Há tempos difíceis que nós estamos vivendo, irmãos, e nós devemos ter atenção. Porque, irmãos, para suportar tudo o que estamos vivendo já desde hoje, e aquilo que vai vir para frente, nós devemos ter, irmãos, coragem. Devemos ter coragem, acima de qualquer outra coisa, temor a Deus, amar a Deus, ser forte, não é, irmãos? E também ter equilíbrio. E Paulo estava explicando aos irmãos, que a vinda do Senhor Jesus não estava tão perto como os irmãos de Tessalônica imaginavam. É evidente, meus irmãos, que no ano 55 depois de Cristo não estava perto, mas hoje nós temos visto que está, é evidente que está perto. Não estava no momento da escrita que Paulo escreve aos irmãos, mas hoje você entende que já está muito perto, muito pertíssimo, né? Pertíssimo de mim e de você, mais perto do que nós imaginamos até mesmo. Jesus está perto. Os sinais estão aí. Os sinais que ele diz no versículo 3, irmãos, nós já estamos vivendo, não é? Quase todos eles em sua totalidade. Todos concordamos, não é, com esta palavra. Olha só o que ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha o quê? Apostasia. O que estamos vivendo? Apostasia. E se manifeste o homem do pecado. Quem é? O filho da perdição. Paulo explica aos Tessalonicenses, irmãos, que embora a volta de Jesus Cristo seja iminente, existiam sinais que evidenciariam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Glórias a Deus. Qual é, irmãos, o primeiro? A apostasia. Um desses grandes sinais é a apostasia. Literalmente, irmãos, o que significa apostasia senão rebelião? Rebelião. Apostasia significa rebelião. Rebelião não só contra Deus, mas contra tudo que é de Deus. Essa rebelião, queridos, tem duas faces. Essa rebelião, que é a apostasia, ela tem duas faces muito importantes, que envolve uma profunda e generalizada apatia com Deus e para com a sua palavra. Há uma profunda apatia generalizada, irmão. Generalizada é geral, amplo, no mundo inteiro, com as coisas que são de Deus, com tudo aquilo que representa o Senhor. E a fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Isso você já sabe o que está acontecendo, não está? Você já está vendo uma apatia? Você já está vendo um desprezo pelas coisas de Deus? Não é, irmãos? Você já tem visto como as pessoas já têm distanciado do Senhor Jesus, já não querem mais saber do nosso Senhor Jesus, irmãos. Nunca houve um tempo como este, irmãos, onde o desprezo por Deus, pela sua palavra, irmãos, seja tão grande e generalizado. É esses dias que nós estamos vivendo hoje. Nunca houve, irmãos, um esfriamento tão grande da fé, não é? Como a fé tem se esfriado nesse tempo. É nítido, é quase que palpável. A fé, de uma maneira, você olha até mesmo para dentro da nossa confissão. Você vê que a fé, ela se esfriou. Ela já se esfriou há muito tempo, não é, irmãos? Já tem se esfriado. Estamos vivendo dias muito difíceis. E a verdade é que, aos poucos, as pessoas não querem mais saber do nosso Senhor Jesus. A verdade é que tem se deixado de lado não só Jesus, mas tudo que for relacionado a Ele
e a Deus. As pessoas têm tido desprezo, apatia, sem falar na zombaria, sem falar na blasfêmia que temos visto em nossos tempos. Mas a segunda fase dessa apostasia, irmãos, por um outro prisma e uma visão, a segunda fase é já uma violência tremenda, uma violenta rebelião contra o Senhor e os seus seguidores. Isso em todo o mundo. Talvez essa face da apostasia não tenha sido tão tomada como a primeira. Por quê, irmãos? Hoje nós estamos no Brasil e hoje nós não somos perseguidos, não é? Nós não estamos perseguidos ainda. Mas irmãos nossos em outros países são. E há um aumento avassalador, irmãos, da perseguição ao Evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos um aumento, e principalmente de uma religião que tem se imposto e que tem aumentado consideravelmente nos nossos dias, irmãos. Tem batido níveis recordes. Há uma religião que tem crescido assustadoramente. Você sabe qual é? Aí, ó, Islã, não é, irmão? Como tem crescido, irmãos, e difundido o Islã no mundo inteiro, não é, irmãos? No mundo inteiro, nós lembramos na reflexão, né, bíblica, não é, irmã T? De que há um avanço exponencial e até alguns países da Europa estão tomados. Lembrou do país, irmã? Não. Existe, irmãos. A Europa está sendo tomada por uma onda muito forte. Não há ninguém quem possa brecar e parar. O governo abriu suas portas e hoje você vê que a generalização está tomando conta. E essa religião está avançando muito depressa, muito rápida, não é, meus irmãos? Então, veja, na América Latina já existem muitos deles. Muitos. Na América Latina, no Brasil, a gente tem já muitos, mas estão fracos ainda, né, irmãos? Estão muito fracos. Mas estão aí, irmãos. Estão aí tomando conta de muitos países. E entendamos, irmãos, que nós estávamos até comentando nessa ocasião, como aqueles países que foram já berço, né, do cristianismo, do protestantismo, né, como esses países têm mudado a face. Hoje você não vê nem sombra mais do que eram esses países lá atrás. Né? Nossa irmã lembrou dos reformadores, né, Zwinglio, John Hus, né, irmãos, todos esses protestantismos ali, os grandes pregadores do passado. David Wilkerson foi lembrado, né? Billy Graham, tantos outros que não é da minha época, mas com certeza nossos irmãos lembram. Mas a gente hoje, até hoje, vê palavras e pregações que edificam, né, irmãos? Desses grandes pregadores da época. Mas então, irmãos, e hoje, o que se tornaram esses países, irmãos, se não berço de práticas demoníacas que têm se surgido ao longo dos tempos, e hoje já não é mais o mesmo, pelo contrário, hoje a gente lembra mais de algo diferente, de satanismo, né? De outras religiões que têm tomado conta, principalmente da América, isso tem sido se alastrado. Então, irmãos, perceba como estamos vivendo. A apostasia está a pleno vapor, essa face está vindo caminhando rapidamente, e muitas delas está às vezes do nosso lado, e você não tem percebido, mas está crescendo, irmãos. A apostasia e a perseguição está vindo. E o que vamos fazer? Vamos ficar parados? Vamos continuar em oração, irmãos? Porque nós não podemos, irmãos, nos sucumbir. Mas sabemos que chegará um dia que será fato, e que você esteja firme nesse dia. É por isso, irmãos, que nós devemos estar firmes no Senhor. Muito em breve nós não teremos a liberdade que hoje nós temos. Muito em breve nós não teremos mais esses momentos aqui. Isso deve ser pensado, irmãos. Não sei se já passou pela sua cabeça da possibilidade. Isso será um fato. Isso será algo, irmãos, em nossas vidas. E quantos de nós temos pensado nisso? Quantos de nós temos pensado que chegará um tempo em que nós não vamos poder adorar a Deus juntos? Em que nós não vamos poder abraçar uns aos outros? Não teremos mais essa comunhão. Não teremos mais, irmãos, momentos de descontração, de conversa, né? E aí, irmãos? É necessário nós estarmos, irmãos, inteira
saber inteirar desses assuntos e refletir sobre isso. É por isso que nós, irmãos, como igreja, devemos aproveitar o máximo de tempo que nós temos. É por isso que nós, como igreja, devemos aproveitar cada momento no culto, cada minuto, cada segundo deve ser aproveitado. Cada momento, cada irmão, cada rosto, você deve estar, irmãos, ali se aproveitando desse momento, porque, irmãos, chegará tempos difíceis, onde nós não vamos ter mais uns aos outros para estar juntos, como aqui em adoração. Precisamos valorizar, irmãos, esses momentos de adoração, de culto ao Senhor, de comunhão. Olha como é bom e suave é a palavra diz, que os irmãos vivem em união. Que você, irmãos, dê valor na comunhão e na adoração. Se esforce a cada dia para estar reunido, para estar aqui, para adorarmos juntos, irmãos, para nos fortalecermos, sendo renovados todos os momentos que viemos, nós sentimos bem. Como é bom e reunir, não é? É muito bom adorar a Deus juntos. Então, irmãos, nunca despreze a comunhão. Nunca despreze os momentos que nós temos para estar junto. Que você possa entender, chegará um tempo em que nós não vamos ter mais. Por isso nós devemos dar valor. Se esforce a cada dia. Cada encontro que nós temos, ele é muito importante. E ele é muito valioso. Muito valioso, meu irmão. Pense agora nesse exato momento. Os irmãos da Coreia do Norte. Pense neles agora. Onde eles estão? Será que podem aqui estar reunidos como nós? Não podem. Não podem, irmãos. Pense neles. Que muitos deles hoje estão em campos de concentração. A maioria está. Mas não podem estar nesse convívio de comunhão, de adoração. E tanto eles queriam, pense, se passe por um momento como eles agora nessa manhã. O que eles mais queriam, irmãos, é estar junto aqui, ó, como você e eu, louvando e adorando a Deus. Mas eles não podem, estão lá. O que mais eles queriam estar no seu lugar hoje. O que mais eles queriam era ter a liberdade de adorar a Deus. O que mais eles queriam era ter uma Bíblia. Olha quantas Bíblias hoje nós temos aqui. Então, irmãos, que você então seja um representante deles. Eles não podem, mas você como irmão dele pode. Aproveite ao máximo. Dê valor àquilo que eles não podem fazer. Quer adorar a Deus, quer estar em comunhão com outros irmãos, quer compartilhar a palavra e não podem, querem orar e não podem juntos. Então, irmãos, pensamos nossos irmãos, representemos eles, nunca despreze a união e a comunhão. Não negligencie a comunhão e nem a adoração. Não desperdice a liberdade que ainda nós temos hoje. Amém, meu irmão? A dificuldade e o desafio nosso, e foi comentado pela nossa irmã Priscila na reflexão, não foi, irmã? Qual é, irmã? A nossa dificuldade, irmãos, é em se preparar para algo que ainda a gente não viveu, né, Pri? A dificuldade é essa. Está pronto para algo que nós não vivemos ainda. E nossos irmãos lá estão vivendo. E nós lembramos dos irmãos do passado que resistiam firme às torturas, resistiam firme nas prisões e não negavam o nome do Senhor Jesus. E aí, irmão? Esse é o desafio hoje meu e seu. Se preparar para algo que ainda não viveu. E aí? Como faremos isso? Muitos irmãos, tem aí, nós comentamos sobre diversas perseguições que estão generalizadas por aí. A perseguição religiosa nós ainda não vivemos, mas nós vamos viver em algum momento. Mas nós não podemos, de forma alguma, ser triunfalistas, nem muito menos infalíveis, achar que somos infalíveis e que já estamos prontos para quando vier, enfrentarmos. Quem já está pronto aqui para enfrentar o que os nossos irmãos da Coreia estão enfrentando hoje?
para enfrentar o que os nossos irmãos lá, em países totalmente fechados da Oriente Médio, estão enfrentando? Quantos de nós estamos preparados, meus irmãos? Responda. Será que tem sido fácil para eles? Não tem. Será que hoje nós temos um entendimento que será fácil para nós? Teremos a mesma resistência que eles? Porque, irmãos, não será fácil se adaptar a essa realidade. E há uma ação concreta que nós podemos fazer. Sim, nós podemos ter uma ação concreta, fazer sim, nós temos, irmãos, como nos preparar, de que forma? Que a partir de hoje, irmãos, ser sincero, que nas nossas orações venham constar realmente a sinceridade para com o Pai. Pedir ao Senhor para nos preparar para esse tempo. Pedir ao Senhor para que nos prepare. E essa oração é uma oração que nós devemos fazer sincera para com o Senhor. E diga para Ele que, embora você sinta que a perseguição já está vindo, e que chegará um tempo onde chegará em nosso território. Chegará o tempo que virá a perseguição a todos aqueles que amam a Jesus. Está chegando. Você deve confessar a Ele que não sabe qual será o seu comportamento. Deve dizer para Ele, Senhor, eu não sei como lidar com isso ainda. Pai, me ajude. Eu te peço que me prepare. Que a partir desse momento você ore nesse sentido, para que o Senhor venha te revestir com poder e coragem diante da perseguição. Que isso faça parte da sua oração, irmãos, a partir de hoje. E se já é, amém. Mas que você ainda não é, você possa orar dessa forma. E que você peça a Ele, Senhor, não me deixe que a minha fé se abale. Não deixe que eu perca a minha fé em Ti, meu Pai. Mas que aguente firme até a sua volta. Que assim seja, meu irmão. Diz que o segundo sinal antes da vinda de Jesus. Paulo continua dizendo que haverá uma manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Ao longo da história tem surgido muitos, irmãos, protótipos de anticristo. Ao longo da história do tempo nós temos visto, assim como João diz em 1 João 2,18, filhinhos já é a última hora. E muitos anticristos já têm se manifestado. Ele fala da chegada de muitos, mas o homem da iniquidade, o homem do pecado, mencionado por Paulo, e até mesmo em Apocalipse 13, será o pior de todos, é o pai de todos, irmãos? É um. E a chegada desse homem é o outro sinal da vinda do nosso Senhor Jesus, não é? E há uma grande possibilidade, alguns dizem que já está vivendo entre nós, há uma especulação muito grande em torno do seu nome, e que é quase inevitável que não se pense quem é, quem será ele, né? Qual é o seu nome. Mas os discípulos de Cristo, irmãos, não devem ficar muito presos a isso, até porque o seu nome pouco importa para nós. O que importa mesmo é o saber o que ele fará, quais são os seus planos, esse é o papel dele na história, e nós já sabemos qual é, não é? A única preocupação nossa, irmãos, como servo do Senhor, é em se preparar. Não é, irmãos? Nada de especulação, isso aí deixa para outras pessoas, que já tem feito muitos aí, né? Mas vamos nos preparar, meus irmãos, de fato, para a chegada desse ser. Claramente diz que o filho da iniquidade, o homem do pecado, o filho de Belial, o filho do diabo, olha só, tem tantos adjetivos para ele, mas olha, o versículo 4 diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus. Ou seja, irmãos, quantos aqui entendem que são de Deus? Amém? Então, irmãos, você é de Deus? É contra você que ele vai se opor e levantar. Somos de Deus? E aqui diz, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está claro? Então, irmãos, estejamos atentos. Não há como ser mais claro do que isso, meu irmão. Saber do nome do filho da iniquidade é o menos importante. É preciso saber a estratégia que será adotada por você, por mim. É preciso lidar, é preciso entender, é preciso orar mais, é preciso buscar mais. É preciso se encher do Espírito Santo justamente para entender que ele virá contra mim e contra você. Vai se opor a nós. E nós vamos estar como?
E nós devemos nos preparar, meu irmão. Nós devemos nos preparar, estar pronto sobre a estratégia a adotar sobre esse filho da iniquidade que vai se opor a mim e a você. Sabendo, meu irmão, que o primeiro instinto do ser humano, quando se sente ameaçado, é o quê? Fugir, negar. Preste atenção. O ser humano é facilmente, irmãos, ele se esquece dos seus valores quando se sente ameaçado, quando se sente coagido. Entendamos, há um agravante. E também lembremos, foi lembrado nas nossas conversas de sábado, nossa irmã lembrou de Pedro, foi, irmã? Nós comentamos sobre Pedro, que foi alguém que negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. No primeiro momento em que ele se sentiu ameaçado, Jesus está preso na casa de Caifás. Então, ele já estava com medo. Ele entra porque está com o outro. Está frio naquele dia, muito frio. Tem fogueira acesa. E havia muitos ao redor da fogueira para se aquecer. E Pedro está ali de longe. Está de longe, meio que com medo, mas estava ali. E ele, irmãos, o que fez, hein? Negou, não é? Uma vez? Chegou uma funcionária da casa de Caifás e disse: olha, você é um deles. Você estava com Jesus o Nazareno. O que foi que ele disse? Mulher, eu não o conheço. Mulher, eu não o conheço. Alguém foi lembrado pela pessoa que viveu 3 anos com Jesus, vendo milagres, curas, até mesmo a transfiguração no monte, junto com Tiago e João. Viu Jesus ser transfigurado, né? As vestes se transformaram em alvas, mais alvas como a cor branca, e ele estava naquele momento. Participou de todos os momentos, a maioria deles, mas chegou nesse momento, o que ele fez? Negou a Jesus. Olha só, queridos irmãos. Aí depois veio o homem: olha, você também estava com eles, você é um dos tais. Aí ele disse: homem, eu não conheço, nunca ouvi falar, nem sei o que você está dizendo. Negou, irmãos. E agora? Fiquemos atentos, irmãos. Preparemos para a guerra, que já começou. Se enche do Espírito, se santifique, e você não terá problemas. Era de costume no primeiro século falar sobre a volta de Jesus. Os irmãos de Tessalônica estavam falando. E Paulo, no versículo 5, diz que falava ali com eles. Não lembra que eu falei com vocês sobre esse assunto quando estava convosco? Paulo tinha um costume de se reunir todas as vezes que se dirigia para uma igreja, também falar sobre isso. Porque no versículo 5 diz: não vos lembrais do que estas coisas dizia quando estava convosco? Veja a importância, meu irmão, de falar sobre isso. Coisas concernentes à volta de Jesus. Devemos manter essa prática. Devemos sempre ter uma prática de também falar da esperança da igreja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nunca perdamos essa prática e continuemos a falar sobre aquilo que é importante para as nossas vidas, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Devemos estar sempre praticando, falando, para que não haja nenhuma dúvida. É muito importante falar dos nossos medos, falar dos nossos anseios, falar das nossas preocupações que envolvem o tema, para que não aconteça como muitos irmãos estão aí, guardando para si próprio muitas coisas, entrando em colapso, e ali já não há mais muito o que fazer. Não deixemos que isso aconteça, meu irmão, mas falemos, conversemos uns com os outros, é muito bom, isso é importante também. Mas entendemos, vamos à frente. Quem agora no versículo 6, existe um que o detém. Agora vocês sabem quem o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, não é? Versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado.
Irmãos, se o inimigo tivesse no controle em suas mãos, se Satanás tivesse o controle em suas mãos, o que teríamos hoje? Você já imaginou como estaríamos? Se hoje Satanás tivesse o controle das ações, o controle de tudo, como estaríamos, irmãos? Como é que nós estaríamos, hein? Ele já teria enviado seu filho, o anticristo, no mínimo, né? Já teria se revelado ao mundo, ele já teria tomado conta, já estaria em plena atividade, já estaria com os seus planos em curso. E o mundo, irmãos, com certeza já estaria em chamas. Eu e você já não estaríamos mais aqui. Por quê? Se levanta contra tudo que é de Deus. Entendamos, irmãos. Ainda bem que ele não está, não é, irmão? Porque quem está no controle? Aleluia, Jesus. Deus é quem está no controle, não é, irmão? Deus está no controle. Amém, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Ele está no controle, irmãos, de todas as coisas. Nunca esqueçamos disso. Ele está no controle. E o inimigo está tentando fazer entender que é ele que está, mas não está. Não está no controle. É Deus que está no controle de todas as coisas. Entendamos isso de uma vez por todas. Não deixemos, irmãos, se confundir. Não deixe que ninguém te engane. Deus está no controle. Mas como não é ele, é Deus. Salmo 103:19 diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Glórias a Deus. Ele que domina é Deus. Não se engane, irmãos, as coisas só vão ocorrer no tempo de Deus. Existe um que o detém, não é? O versículo 6, agora vós sabeis que o que detém para o seu próprio tempo seja manifestado. Irmãos, mais uma prova da misericórdia de Deus, mais uma prova da sua bondade. Pois é Ele quem tem dado tempo para o que o mundo se arrependa, para que a igreja se conserte, para que nós, irmãos, nos empenhamos mais e cada dia mais estejamos firmes na presença de Deus. Então, meu irmão, perceba como Deus é misericordioso e maravilhoso. Mas chegará o momento, irmãos, que não haverá mais como segurar, porque Jesus disse que os dias serão abreviados. Jesus disse isso. E que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne te salvaria. Mas por quê? Por causa dos escolhidos, esses dias têm sido abreviados. Olha só que coisa maravilhosa. Acima das pessoas, irmãos, lá fora, estão os escolhidos de Deus. Acima daqueles que odeiam a Deus, estão os que o amam. Oh, glória a Deus. Acima daqueles que rejeitam a Deus, quem existe, irmãos? Os que o aceitaram como único, suficiente Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Acima daqueles que desobedecem a Deus, estão aqueles que obedecem à palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Acima daqueles que amam o pecado, existem aqueles que odeiam o pecado. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, quem é filho tem preferência. Quem é filho é escolhido de Deus. E quem é escolhido de Deus, o Senhor abrevia o tempo por causa deles. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus vem, o anticristo também vem. O 8 está dizendo, então ele será revelado, o Nico, não é? Embora ele estabeleça um verdadeiro caos na terra, embora ele faça tantas coisas, arruaças aí por aí afora, sabemos, meu irmão, que o Senhor o desfará, como diz o versículo, pelo espírito da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glórias a Deus. Versículo 9, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Jesus, irmãos, nos revela que Satanás é quem? É o pai da mentira, não é, irmãos? E João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Portanto, sua principal característica é a mentira, o engano. Satanás é isso. Se desvia-se da verdade. E nesse tempo, irmãos, que ele tem intensificado mais ainda seu engano, suas mentiras. Tudo aí está, aí você tem visto como ele tem disseminado mentiras, engano, tantas coisas que o mundo tem ali estado, né? Que é ele quem tem disseminado. Sabemos que ele também operará milagres, você sabe, prodígio com a energia
de Satanás que virá sobre o anticristo. Imitação, blasfêmia a Deus, né? Porque ele quer copiar Deus, a Jesus, né? Tudo que Jesus fez, ele quer fazer também. Então, irmãos, há enganos, falsidade. E não nos impressione com o que você tem visto aí, milagres, curas, né? Isso vai aumentar ainda mais, para justamente enganar a você, justamente enganar a nós, irmãos. Tantas coisas estão fazendo aí os falsos profetas, tantas coisas você tem observado que está acontecendo no nosso tempo, irmãos. E como, irmãos, versículo 10, todo engano e de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11, por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, irmãos, Satanás levará muitos ao engano por causa dessas falsas impressões. A gente lê Mateus 24, Marcos 13, Apocalipse, você veja tanto engano que está aí na terra. E perceba um exemplo claro, não sei se você conhece a história, mas quando Adolf Hitler ele invade a Tchecoslováquia, quando ele então invade e conquista, ele já tinha conquistado já muitos lugares, a gente sabe que ele queria uma conquista mundial, mas ele foi conquistando, hoje é a República Tcheca, né, ali na Europa, mas Eslováquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, quem conhece a história? O povo passava aqueles carros de som da antiguidade, né, da época, passava os carros de som, justamente nesse momento, quando ele conquistava, ele passava, né, porque ele dominou o território, precisava dar orientação para as pessoas. Né? Então, justamente, irmãos, a gente sabe como Hitler era mau, né? Como Hitler era maldoso. E o povo ouvia nos megafones que existia. Os generais falavam, né? Ou falavam para os soldados falar. Para que eles não tivessem medo. Os megafones falavam lá, não tenham medo. Eis que é chegado o Messias, o Salvador. Olha só como falava. Não tenham medo, eis que é chegado o Messias. Essa era, irmãos, a fala no megafone. Imagina, falando para o carro ia passando e eles iam falando. Não tenham medo. É chegado o Messias. Doravante, vocês terão paz e pão. Olha aí. Vocês terão paz e pão. Ou seja, comida e paz. E aí muitos judeus creram nele. Nessas promessas. E não fugiram. Permaneceram. Resultado você sabe. 6 milhões de judeus mortos. De uma forma mais cruel e desumana. Nunca se pensou que o ser humano teria tanta maldade como Hitler. Mas, irmãos, o valor é muito mais alto do que 6 milhões. Essa história é o que a história diz ali, mas é muito mais morreram. E foram dizimados. Isso está registrado em documentos históricos, depois você procura. E também, irmãos, quem foi enganado? Uma multidão de cristãos, que também da época, acreditando no discurso de Hitler, e não só acreditou, mas imaginou também, porque, claro, ele tem prerrogativas de um anticristo também, né? Achavam que ele era um anticristo, é um protótipo, e foi um protótipo muito bem feito, mas não era, né, irmãos, ainda o filho da iniquidade. Então, irmãos, perceba, com certeza ele foi um protótipo, e ele não era o principal, mas existe essa dificuldade, de tempos em tempos, que surgem essas pessoas da nossa cristandade, o nosso segmento, acreditar que talvez possa ser, e que é até mesmo. Né, irmãos? A gente vive em momentos distintos da história, e nós passamos por vários momentos dele, muitos daqui passaram por muitos momentos, como nossa irmã Teresa lembrou da nova era, né, irmã?
A Priscila lembrou da pandemia que tivemos recentemente e que a gente muitas vezes pensava de que era esse o momento, é agora. Muitos pensou, acabou já, é o fim do mundo. E não era. Não é, irmãos? E hoje nós estamos aqui. Entendamos, irmãos, que nós devemos sempre estar com os nossos ouvidos aguçados e não ficar vivendo à mercê do tempo e dessas situações que ocorrem e viver realmente um dia de cada vez, né? E viver a nossa vida com Cristo a cada dia. E nós não podemos viver em função de acontecimentos jamais, nós devemos observar, é claro, porque está ali, nós devemos observar, pois não deixa de ser sinais também. Mas entendamos nessa manhã, irmãos, que ainda que os sinais quase todos estejam notórios por aí, não é? Não se esqueçamos daquele que o detém. Não é, meu irmão? Não se esqueça daquele que tem em suas mãos o tempo. Glórias a Deus. Então, meu irmão, é importante analisar os sinais cinza. É importante você observar, estar atento aos acontecimentos da nossa vida, o que está acontecendo. Porém, não se esqueça que existe um que o detém. Então, meus irmãos, não se preocupamos, o momento chegará certo, mas estejamos preparados. Não fiquemos aí desconcentrados. Amém? Mas também existe uma operação do erro, e a gente encerra. Nós não podemos desistir, irmãos. Este tempo qual vivemos, você e eu corremos um risco muito grande de se decidirmos parar, porque nós estamos já no tempo do fim. Quanto mais perto chega o tempo do fim, mais risco nós corremos, porque se a gente retroceder e sair da palavra, da verdade, logo nós não teremos mais tempo de retornar, porque já estamos no tempo do fim. Entendamos, irmãos, o Espírito Santo nos deu sabedoria, os riscos que nós corremos. Quanto mais chega perto do fim, mais riscos nós temos. Se desistirmos, estamos mais próximos da salvação. Mas se eu e você desistirmos, também estaremos mais próximos da condenação. E daqui para frente, irmãos, temos um agravante. Já está em operação. Em curso a operação do erro. Olha o 11, versículo 11. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Nós não podemos ser levianos e irresponsáveis, irmãos, e ler esse versículo isolado. Ele precisa ser lido com o versículo seguinte. Não é, irmão? Então, se é assim, o versículo 12 diz, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Quem não crê na verdade, que é Jesus, antes tem prazer na iniquidade e no pecado, serão pegos por esta operação do erro. Olha aí, irmão, serão entregues ao engano e à mentira. Há uma operação em curso, exatamente nesse momento no qual vivemos. E nós não podemos negligenciar, irmãos, e nem muito menos ficar calados. Existe essa operação. E aqui está dizendo, por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Por quê, irmãos? Muitos já não querem Jesus. Muitos já não querem saber de Jesus. Amam a iniquidade, têm prazer no erro e em tudo que está aí, o engano. Então, irmãos, se quer, e Deus entrega. Se quer viver de uma maneira assim, que seja, porque decidiram, porque querem, porque, irmãos, amam a iniquidade, têm prazer na iniquidade, não creiam na verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, a sua palavra, a igreja hoje está aí, para quem quiser entrar, para quem quiser se render aos pés de Jesus, está tudo aí, irmãos, é um momento onde é a graça, mas se não, aí entregou, irmãos, aí tem prazer na iniquidade, não crê na verdade, não tem outra alternativa. Muitos desistirão da busca pela verdade e se entregarão, irmãos, à mentira, já voluntariamente. Ninguém obriga ninguém a nada, então é voluntário, se entrega à iniquidade, à mentira, o engano, está tudo aí. Então, irmãos, não se esqueça de Romanos capítulo 1, depois você leia, porque Deus entregou segundo os desejos. Versículo 24, diz que Deus entregou aos próprios desejos dos seus corações a impureza, em que eles mesmos desonraram seus corpos. Então, irmãos, o ser humano, ele quer isso. Ele ama a iniquidade, as pessoas amam o errado, amam, então foram entregados a isso que eles querem. Então, irmãos, não se escandalizamos com isso.
Não se esqueça de Romanos, depois leia lá. Até porque também lembramos, Apocalipse 22:11, quem é injusto, seja injusto ainda, não é? Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, se justifique. E ainda quem é santo, seja santificado ainda. Então perceba, meu irmão, o mundo precisa entender que quanto mais tempo deixa de ouvir a verdade, de aceitar a verdade, mais risco tem corremos mais risco ainda. Se corre mais risco, por quê, irmão? Será mais difícil, porque o engano, a mentira, tudo que está já está aí vindo cada vez mais, tomando, irmãos, todo o globo terrestre, a mentira, o engano já está proliferado, as coisas erradas, a iniquidade já está aí, irmãos. Então, quanto mais se demora, mais risco se corre, e mais difícil é ainda, irmãos. Então, irmãos, o mundo precisa entender isso. Eu e você precisamos entender também que se nós desviarmos da rota correta, estamos sujeitos também à mesma operação do erro. Estamos correndo o mesmo risco. A operação do erro irá nos pegar. Estaremos no engano. Estaremos, irmãos, por aí afora, sabe lá aonde, se nós nos desviarmos do caminho. Então, irmãos, a operação do erro está sujeita a todos, tanto lá como aqui, mas que hoje você persevere, resista e fique firme em Jesus. Lute com todas as suas forças, se apegue com Deus. Amém, meu irmão? E nós devemos, irmãos, redobrar a nossa atenção. O fim de todas as coisas está aí. Os sinais estão todos por aí. Você sabe. Só não vê quem não quer, né, irmãos? Então, a apostasia está aí. Os dois sinais. Aí duas faces. Né? A primeira delas é um desprezo pelas coisas de Deus. Contra tudo que é de Deus. Apostasia e rebelião. E a gente dividiu ela em duas faces. Rebelião é o desprezo contra Deus e tudo que Ele representa. A primeira fase é essa, a primeira face. A segunda já é a violência contra os seguidores de Jesus, que já está acontecendo lá fora, muito em breve estará em nossos territórios. Não se esqueça, o filho da iniquidade está perto de se revelar, mas com a mesma rapidez que ele vai se revelar, também virá o Senhor Jesus nos buscar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tenha essa esperança em seu coração. Não se esqueça daquele que o detém. Né? Ainda que todos os sinais estejam aí, ainda existe um que o detém. E é com ele que você deve se apegar. Glórias a Deus. Para que a operação do erro não te pegue.